Olá, meu povo lindo! Que maravilha ter vocês por aqui. Vocês estão bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo a este vídeo. Você chegou no canal André e André na Real. Um casal cristão mostrando a sua rotina em tempo real. E o vídeo de hoje é um vlog no qual vocês irão acompanhar um pouquinho da nossa rotina de sexta-feira. Acordamos bem cedo, fomos fazer o nosso trabalho evangelístico. Eu mostrei aí no início do vídeo um pouquinho da praça central da nossa cidade, que particularmente eu acho ela linda demais. Bom, gente, no vlog passado eu havia falado para vocês que talvez hoje nós iríamos pegar no nosso jardim, não é verdade? Pois é, deu certo o meu projeto, o meu plano. Eu e o André vamos pegar no nosso jardim para limpar hoje. Faz muito tempo que nós não limpamos ele tá muito sujo, tá cheio de folha, tá cheio de mato, daquele jeito. Mas graças a Deus que deu certo aí a nossa programação para estar limpando esse jardim hoje. E eu conto com a sua companhia do começo ao fim deste vlog. E enquanto nós fazemos a nossa tarefa, eu vou ler para vocês aqui, gente, a palavra, né, que nós levamos para as almas. Vocês sabem que eu gosto de dividir com vocês aí a nossa meditação, porque a palavra fala com a gente, então nos faz muito bem, então a gente quer dividir também com vocês, não é verdade? E hoje nós iremos falar a respeito do que está escrito no livro de Isaías na Bíblia, capítulo 43, versículo 2, que diz assim: Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Vamos à explicação. A promessa não diz se passarem. Se atentem a esse detalhe. A promessa diz quando passares, isto é, está explícito que passaremos por dificuldades, mas essa promessa nos assegura, quando passarmos por essas dificuldades, elas não nos prejudicarão. Jesus será com você no meio dessas dificuldades. Passará pelas águas, mas Deus será com você. Ele será com você em todos os momentos, mesmo os mais difíceis. Passará pelos rios, precisará nadar contra a correnteza, assumir a sua fé contra o pensamento deste mundo, contra o pensamento dos religiosos. Mas os rios não submergirão a sua fé, e você sairá ileso. Passará pelo fogo, ou seja, por situações que provarão a sua fé. Momentos em que você se sentirá sozinho, será jogado na fornalha por manter a sua fé, mas a chama sequer arderá em você, muito menos o queimará. No entanto, essa promessa maravilhosa é apenas para aqueles que creem, para os que se mantêm firmes nesse espírito. Ou seja, vale a pena perseverar. Espero aí que você tenha se alimentado dessa palavra, assim como eu me edifiquei, me alimentei, e muita coisa dentro de mim se renovou a partir do momento que eu meditei sobre isso. Bom, vamos dar continuidade aqui à limpeza do jardim. E eu vou ler para vocês mais um trecho do livro O Estudo do Apocalipse. Bom, meus amores, como vocês viram no vlog anterior, estamos estudando agora sobre as 7 taças da cólera de Deus. Eu já havia lido sobre a primeira taça. Agora eu vou começar a ler sobre a segunda taça. Em contraste com o juízo da segunda trombeta, a qual destrói a terça parte da criação que tinha vida no mar, o juízo da segunda taça atinge todo ser vivente que há no mar, conforme o que está escrito em Apocalipse 16:3.
Derramou o segundo a sua taça no mar, e este se tornou em sangue como de morto, e morreu todo ser vivente que havia no mar. A expressão sangue como de morto significa que este sangue não é mais portador de vida, mas morto, coagulado e mal cheiroso. Os gigantescos oceanos se tornarão como cadáveres em lenta putrefação. Aqueles que hoje pagam muito mais caro para viverem junto ao mar estarão fugindo diante de repugnância apresentada por ele, com o derramamento desta taça. Além disso, e o que é pior, todo o alimento oriundo do mar estará destruído, mas isto não será o fim. Vamos ler agora a respeito da terceira taça. Derramou o terceiro a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Então ouvi o anjo das águas dizendo: Tu és justo, tu que és e que eras o santo, pois julgaste estas coisas. Porquanto derramaram sangue de santos e de profetas, também sangue lhes tens dado a beber. São dignos disso. Ouvi do altar que se dizia: Certamente, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Isso está escrito em Apocalipse, capítulo 16, versículo do 4 ao 7. Novamente temos um paralelo com uma das 10 pragas que vieram sobre o Egito, que no caso foi a primeira praga, conforme diz o texto sagrado. Assim diz o Senhor: Nisto saberás que eu sou o Senhor. Com este bordão que tenho na mão, ferirei as águas do rio e se tornarão em sangue. Os peixes que estão no rio morrerão, o rio cheirará mal e os egípcios terão nojo de beber água do rio. Disse mais o Senhor a Moisés: Dize a Arão: Toma o teu bordão e estende a mão sobre as águas do Egito, sobre os seus rios, sobre os seus canais, sobre as suas lagoas e sobre todos os seus reservatórios, para que se tornem em sangue. Haja sangue em toda a terra do Egito, tanto nos vasos de madeira como nos de pedra. Fizeram Moisés e Arão como o Senhor lhes havia ordenado. Arão, levantando o bordão, feriu as águas que estavam no rio, à vista de Faraó e seus oficiais, e toda a água do rio se tornou em sangue, de sorte que os peixes que estavam no rio morreram. O rio cheirou mal, e os egípcios não podiam beber a água do rio, e houve sangue por toda a terra do Egito. Esta passagem está escrita no livro de Êxodo, na Bíblia, capítulo 7, do versículo 17 ao 21. Com o advento desta praga, os egípcios tiveram uma alternativa: cavar poços artesianos. E também no que diz respeito ao juízo da terceira trombeta, apenas 1/3 de toda a água foi contaminada pelo absinto. Mas aqui, nesta terceira taça da cólera de Deus, todas as fontes de água na terra são atingidas, e ninguém em todo o mundo terá o direito de beber água. As consequências desse juízo são imprevisíveis, pois nunca em toda a história do planeta aconteceu tamanha destruição. Imaginemos, por exemplo, o desespero da humanidade por um copo de água, mas em vez disto, ela terá sangue. E como está escrito em Apocalipse 16:6, porquanto derramarão sangue de santos e de profetas, também sangue lhes tem dado a beber. São dignos disso. Toda a água do mundo será transformada em sangue. A humanidade anticristã e idólatra merecerá este castigo, pois o sangue de santos da Igreja do Senhor
e dos profetas, ou seja, Israel, foi derramado injustamente. Milhões de cristãos foram mortos durante a Inquisição na Europa. Da mesma forma, na Palestina, quando expedições de mercenários, financiadas pela Babilônia, invadiram a Terra Santa, tentando tomar posse de Jerusalém para que lá fosse estabelecido o trono do seu líder supremo. Foram assassinados cristãos, judeus e muçulmanos. Além disso, há o sangue de 6 milhões de judeus derramado por ordem de Hitler, também financiado pela Babilônia. Enfim, todo esse mar de sangue do passado que se entranhou pela terra dentro, agora é trazido à tona pela justiça de Deus e é dado a beber àqueles que o derramaram. E o mesmo anjo executor deste juízo louva e glorifica a Deus por sua perfeita justiça, dizendo: Tu és justo, tu que és e que eras, o santo, pois julgaste estas coisas, porquanto derramaram sangue de santos e de profetas, também sangue lhes tens dado a beber. São dignos disso. E do interior do altar, o apóstolo João ouviu uma voz que dizia: Certamente, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Apocalipse 16:7. Este altar é o altar do holocausto. A cruz do Calvário, onde a justiça e a santidade de Deus foram anunciadas em alta voz, pela boca do Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, conforme está escrito em João 19:30. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. É como se o filho, dirigindo-se ao pai, dissesse: Meu pai, esgotamos todos os recursos para evitar que a humanidade passasse por este juízo. Nós oferecemos a ela gratuitamente o melhor, e mesmo assim ela rejeitou. Portanto, conforme o que está escrito em Apocalipse 16:7, certamente, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Agora vamos ler a respeito da quarta taça. Vamos ver o que está escrito em Apocalipse, capítulo 16, versículos 8 e 9. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Com efeito, os homens se queimaram com o intenso calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre estes flagelos, e nem se arrependeram para lhe darem glória. Temos outro paralelo com o juízo da quarta trombeta, que também atingiu o sol. A diferença é que nesta quarta taça da cólera de Deus, todo o sol é atingido, e não apenas a terça parte. E como consequência do juízo da quarta trombeta, também neste juízo da taça, temos diante do caos os homens que não se arrependeram dos seus caminhos, nem deram glórias a Deus. Muitas vezes Deus permite que cheguemos a situações difíceis justamente para que venhamos a reconhecer os nossos caminhos errados e nos arrepender com sinceridade. Mas, infelizmente, nem todos aceitam isso como um despertar divino. E aí acontece o que está escrito em Provérbios, capítulo 29, versículo 1. O homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, será quebrantado de repente, sem que haja cura. O juízo da quarta taça é um quebrantamento repentino, mas sem chance nenhuma de cura. Ao ser atingido totalmente, o sol emitirá calor suficiente para impor aos seres humanos queimaduras até de 1º grau. Não a ponto de matá-los,
mas fará com que sintam dores agonizantes. Isto lhes dará a chance de pelo menos reconhecerem a autoridade de Deus sobre aqueles flagelos. Haja vista que o somatório desses juízos vai se acumulando. Mas mesmo assim, diante de tamanha agonia, sofrimento e dor, os homens não se humilharão diante de Deus. Pelo contrário, blasfemarão diante do nome do Senhor. A ciência registra que há um balanceamento exato em todo o universo, de modo que tudo funciona com perfeita exatidão. E para que possa haver vida na Terra, devem ser cumpridas inúmeras condições, as quais são sincronizadas com tamanha exatidão matemática, que de nenhum modo poderiam estar coordenadas por acaso. A Terra gira em torno do seu próprio eixo a uma velocidade de 1.600 km por hora. Se ela o fizesse somente 160 km por hora, um dia teria 240 horas. Isto significa que o calor do Sol em um dia tão longo queimaria a vegetação e aquilo que eventualmente sobrevivesse morreria de frio na longa noite. O Sol, que é a nossa fonte de vida, tem uma temperatura superficial de aproximadamente 6.000 graus centígrados e a Terra está distante dele justamente o suficiente para que este calor não esquente nem mais nem menos do que exige a vida neste planeta. Se, por exemplo, o Sol enviasse a metade dos seus raios, morreríamos de frio. Se enviasse a metade a mais, queimaríamos. Vemos que o poder de Deus regula até o calor exato que o Sol deve emitir sobre a Terra. Outro exemplo do poder glorioso de Deus é o fato de que a inclinação do eixo da Terra de 23 graus em relação à sua órbita tem por consequência as estações do ano. Se não houvesse esta inclinação, os vapores oceânicos se deslocariam para o norte e para o sul e formariam continentes inteiros de gelo. Quem toma conhecimento destes mínimos fatos da criação de Deus compreende o quanto o ser humano é dependente e insignificante diante da majestade do seu Criador. Agora vamos ler a respeito da quinta taça. Em Apocalipse, capítulo 16, versículos 10 e 11, diz assim: Derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam e blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam, e não se arrependeram de suas obras. Este flagelo tem muito a ver com o juízo da primeira taça, mas com uma grande diferença. As úlceras da primeira taça não impunham as mesmas dores que as da quinta taça. Aqui há uma referência clara às pessoas que sentiam tantas dores que chegavam a ponto de morderem a própria língua. E nem mesmo chegando aos limites do sofrimento e da dor, elas se humilham diante de Deus. Pelo contrário, quanto maior é a angústia, maior é a blasfêmia contra Deus. Fica claro também o seguinte: a simples crença em Deus não traz nenhum benefício. Veja que toda essa gente, gemendo diante das úlceras dolorosas, também cria em Deus, porque se não cresce, não teria razão de blasfemar contra Ele. Sobre isto diz a Bíblia: crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até o mal crê e teme.
Isso está escrito em Tiago, capítulo 2, versículo 19. A mesma coisa tem acontecido com a maioria das pessoas que crê em Deus, mas continua vivendo uma vida totalmente contrária à sua palavra. Muitos são devassos, imorais, idólatras, ladrões, mentirosos, adúlteros, enfim. Manifestam um caráter comprometido com as trevas. E ainda assim, quando vêm as tribulações, têm o descaramento de dizer que não sabem o porquê de tanto sofrimento na sua vida. Se têm crido em Deus e não fazem mal a ninguém. Repito, a simples crença em Deus não traz nenhum benefício. Voltando ao Apocalipse, verifica-se também que, embora o cálice da cólera divina tenha sido derramado sobre o trono da besta, parece não atingir diretamente a própria besta ou o anticristo, mas somente o seu reino. Talvez a razão de o anticristo não ser logo atingido com este juízo se deva ao fato de que primeiro o Senhor queira fazê-lo sofrer com as derrotas em todo o seu reinado de trevas, em doses homeopáticas, digamos assim, ou seja, deixando o seu julgamento para o final de tudo. Se o dragão, o anticristo e o falso profeta fossem logo destruídos com os primeiros juízos, então a derrota deles teria um efeito menor. Mas com o desenrolar dos juízos, o poder do mal, através da primeira besta, vai se desfazendo como o gelo diante do calor. Com esta quinta taça é atingido o centro do poder do império anticristão. A concentração do poder do anticristo é atingida de tal forma que todo o seu império se transforma em trevas, isto é, todo o seu domínio. É como aconteceu no Egito por ocasião da 9ª praga. Naquela ocasião, diz o texto sagrado, não viram uns aos outros e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Isaías profetizou, porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos. Mas sobre ti aparece resplendente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. Isaías, capítulo 60, versículo 2. Bom, meus amores, a partir do próximo vlog eu vou finalizar. Faltam somente 2 parágrafos para eu finalizar a leitura a respeito da quinta taça. E vou começar também a ler a respeito da 6ª taça. Vocês viram aí, né, como é trabalhoso limpar o jardim, mas é tão prazeroso quando a gente termina. A gente vê tudo limpinho, né? E agora o André tá molhando aí as plantinhas. E nós estamos já finalizando a limpeza do jardim. E vamos aproveitar para nos despedir de vocês por hoje. Muito obrigada por ter ficado conosco durante todo esse vlog. Que Papai do Céu te abençoe, te dando muita paz, muita saúde física, mental e espiritual a você e a todos da sua família. Não se esqueçam de deixar o seu like de presente para nós, de se inscrever no canal, de fazer aquele comentário carinhoso aqui embaixo, de compartilhar para que possamos alcançar muitas almas por esse mundo maravilhoso do Senhor Jesus. Fiquem todos com Ele, abraçados e protegidos, e até o próximo vlog. Se cuidem, amamos você e amamos a sua alma. Tchau!